Falar concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai Vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direito Administrativo. Missão dada, missão cumprida. Vai Vence. Ei, direitos o quê? Direitos o quê, galera? Qual é o tema de hoje? Só quem sabe ler, vai. Direitos o quê? E aí, galera, ele fala assim, ó. Vai lá, maldito, lê aí o caput do artigo 14 pra gente. Como é teu nome? Tiago. Mora onde tu, Tiago? Lá no distrito. Nem todo mundo mora bem que nem eu em Marituba. Vai, Tiago, vai. Lê aí pra gente. Oi? Marituba, é? Ah, como é teu nome? Micael, olha aí. O cara mora bem, já mudou de vida, já mora em Marituba. Vai lá. Beleza, então a Constituição fala que os direitos políticos, na aula passada a gente viu nacionalidade, não foi? O que eu falei para vocês? Nacionalidade é o vínculo político e jurídico do indivíduo com o Estado. Então, tendo esse vínculo com o Estado, ele tem direitos, mas ele tem o quê? Deveres. E ele vai ter também o direito de participar da vida política, ou seja, ano que vem teremos eleições municipais. Vocês irão escolher os prefeitos e os vereadores do município onde vocês moram. Então você vai delegar esse poder a eles. Daqui a pouco a gente vai falar do tipo de democracia. Mas olha para mim aqui, ó. Quando eu falo soberania popular, é a vontade do povo. E aí, dentro da vontade do povo, olha para mim aqui, só para a gente entender, ó. Por isso que eu vou colocar aqui só essa aula, só para a gente entender. Dentro do modelo de democracia, eu tenho a democracia direta e eu tenho a democracia indireta. Democracia direta e democracia o quê? Primeiro, o que é democracia? A gente vem falar de democracia, mas o que é democracia, né? Democracia vem do grego demos, cracia. O que é demo? Ah, isso é o capeta, é o Beuzebu. Não, maldito. Democracia quer dizer povo. Então, demos quer dizer povo e cracia, governo. Então, governo do povo. A ideia aí é a participação do povo nas decisões políticas. E quando eu falo democracia, quando você estudou história, lembra lá quando estudou história, Atenas e tal, aquele papo todo? A democracia, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Quando é que ela é direta? Quando a vontade do povo, como a soberania popular, prevalece. E a gente vai ver que a Constituição ela traz instrumentos da democracia direta. E é assim que a Banca Serve vai pedir para vocês. Quais são os instrumentos da democracia direta que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, quando você ano que vem for votar, você vai exercer a democracia o quê? Indireta. Porque no voto... Ah, professor, mas eu votei a minha decisão. Não. Você votou e vai escolher quem vai te representar. Quando você escolhe o vereador, você delega poder a ele. A mesma coisa o prefeito, a mesma coisa o senador, o deputado, o presidente. É chamada democracia representativa. Por quê? Não é o povo que vai tomar as decisões. Você vai delegar aos seus vereadores, aos seus prefeitos, para que eles tomem as decisões do rumo do seu município. Ou seja, é uma democracia representativa. Ou seja, o voto não é exercício da democracia direta. Através do voto, eu vou escolher os meus representantes eleitos. Lá no artigo 1º da Constituição, parágrafo único, diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meios de seus representantes eleitos. É assim que diz o artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Então, olha lá. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Então, quando eu voto, eu exerço a democracia o quê? Fala. Aqui, vamos ver o exercício da democracia direta, que a vontade do povo se faz presente. Então, olha para mim aqui, ó. Quando ele fala em soberania popular, ele fala em quem? Como é o nosso instrumento aqui? Fala o voto. E o voto tem que ser o quê? Fala. Direto. Então, no dia da eleição, você não pode pegar... eu tenho um advogado, vou mandar uma procuração para ele votar em meu nome. Não. O voto tem que ser o quê? Direto. E o voto tem que ser o quê? Fala. E ele é o quê?
Igualitário. Por que igualitário, galera? A ideia do igualitário é que nem sempre foi assim, tá? Mas o voto, hoje no Brasil, ele é igualitário. Então, o cara que é soldado tem o mesmo voto do cara que é coronel. O cara que é pós-doutor tem o mesmo peso do voto de um analfabeto. Alguém muito pobre que está na lisura, desgraçada lá no Pix, só tem 10 centavos no Pix. E o peão que tem, o Neymar que veio aqui, o voto dele vai valer a mesma coisa. Então, o voto, ele é o quê? Igualitário. Tudo certo até aqui? Show de bola. Então, o voto, ele é o quê? Fala. Igualitário. E aí, dentro desse contexto, muito aluno confunde, a CESP fala disso, o sufrágio universal. A gente pensa que quando fala em sufrágio universal, pensa logo em voto. Não, o voto é um mero instrumento do sufrágio universal. Sufrágio universal, galera, quer dizer a junção da CIA com o CEP. Fala, a junção da CIA com o... Então, se fosse a IADES, íamos ler a Constituição. Mas a prova de vocês não é IADES, a prova de vocês é quem? É a CESP. Então, quando ele falar sufrágio universal, é a junção da CIA com quem? Fala. É assim que ele vai chamar a tua prova. Professor, o que é a CIA? É aquela lógica que eu compro parcelado de 10 vezes? Não, nojentei. CIA é capacidade eleitoral o quê? Fala, capacidade eleitoral o quê? Ativa. Que está ligado à capacidade de um indivíduo o quê? Fala. Votar. Só que a CESP, você não vai ganhar 6 mil reais para falar votar. Ela vai chamar isso daqui de alistabilidade. Alistabilidade. Então, para alguém votar, ele tem que se alistar, tem que ter título de eleitor. Então, é para cá, ó. A CIA é a capacidade eleitoral o quê? Ativa, que é a capacidade de um indivíduo de o quê? Fala. Que está ligado a quem? A alistabilidade. Já a capacidade eleitoral passiva é do indivíduo não votar e ser o quê? Votado. Então, ó, não é a capacidade dele votar, é a capacidade de ser o quê? Votado. E a CESP chama isso daqui de elegibilidade. Elegibilidade. Então, é para mim, o que é sufrágio universal? Fala para mim. Sufrágio universal é a junção da CIA com o CEP. O que é a CIA? Fala. Que está ligado à alistabilidade. E a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado, que está ligado a quê? Elegibilidade. A junção dos dois é o que eu chamo de sufrágio universal. Por que universal? Galera, universal porque nem sempre o voto foi como é hoje. O voto já foi censitário. Só que diabo é voto censitário? Antigamente, na época da República, só votava quem tinha dinheiro. Ou seja, liso não votava. Ainda mais, tinha uma quantidade de recursos que eu tinha que ter para votar e uma quantidade ainda maior para ser o quê? Votado. Daí a ideia que ainda prevalece no jargão político, olha, em política não se entra sem dinheiro. Porque a ideia do voto era censitário, ou seja, ele ia ver a tua renda, tem renda para votar. Mas para ser votado tu não tem. Então, hoje, a regra é o sufrágio universal. Desde que eu cumpra os requisitos previstos na lei eleitoral, eu posso me candidatar, eu posso votar e também posso ser votado. Tudo bem? Justamente. As mulheres só começaram em 1930 na Constituição, a partir daí. Então, é bem recente, né, a luta das mulheres em relação a isso. Então, ó, capacidade eleitoral ativa. Votar. Ligado à estabilidade. Capacidade eleitoral passiva de ser o quê? Votado. Tá ligado à elegibilidade? Então, olha só. Olha o tanto de informação nova que não está na Constituição. Por isso que eu fiz questão da gente ver só aqui a parte teórica. Tá na mão. Ainda nem saímos do caput ainda. Isso tudo tem só no caput, tá? Olha lá. Outra. Quando ele fala na tua prova, instrumento da democracia, o quê? Fala. Você vai lembrar do PRI. Fala. Instrumento da democracia direta é o quê? É o PRI. O que é o PRI? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, ele falou na tua prova, já caiu na prova, acho que foi do Tocantins, da CESP, porque ele colocou assim, marque a alternativa que tem instrumento da democracia direta. Aí, meu patrão, instrumento da democracia direta, a vontade do povo prevalece. Eu não vou votar em ninguém.
O povo vai ser consultado e vai decidir. Dois exemplos primeiros é o plebiscito e o referendo. Qual é a semelhança entre eles? Ambos são espécies de consulta popular. Então, olha para mim. Ambos são espécies de quê, galera? Consulta popular. Qual é a diferença? É que o plebiscito é uma consulta prévia. E o referendo é uma consulta posterior. Um exemplo bem bacana para a gente entender. Então, ó, consulta popular em um assunto relevante da sociedade. Exemplo. 2012, o Pará passou por um movimento separatista. Queriam dividir o estado do Pará em Tapajós e Carajás. Beleza? Só que a Constituição, lá no seu artigo 18, fala da organização do estado. Não está no conteúdo de você, mas alguma coisa me diz que a Sé vai querer colocar. Porque ela colocou na Santa Catarina. Ela colocou a organização do estado e um dos poderes. Eu acredito que vai aumentar a constitucional, vai entrar um dos poderes aí. Mas enfim, vamos lá. A organização do estado diz que para a criação de um novo estado, eu tenho que ter uma consulta popular. Ou seja, eu não vou dividir e depois vou consultar. Antes de dividir o estado, eu consultei a população. Então, se foi antes de dividir o estado lá, porque queria dividir o estado do Pará, criar o Pará, o Tapajós e o Carajás. Não ia ser mais Pará, ia ser Parazinho, né? Porque a gente ia perder quase 2/3 do nosso território. Mas, enfim, antes de dividir, consultaram ou não o povo? Consultaram. Se antes de dividir, consultar o povo, fizeram um plebiscito ou referendo? Plebiscito. Então, quando a consulta for anterior ao ato ou à norma, é um plebiscito. Se a consulta for posterior ao ato ou à norma, aí é um referendo. Tudo certo? E iniciativa popular são propostas de lei formuladas pela população. E aí isso tem no âmbito federal, que está lá no artigo 62, que também não está no conteúdo de vocês, que é poder legislativo, mas pode ser feito. Tem no âmbito estadual e tem no âmbito do município. Eu até brinco. Galera, isso é importante a população saber, porque existe pode ser feito projeto de lei no município, no estado e federal. Eu até brinco, por exemplo, na última eleição que tivemos para Belém, um pouco antes da eleição, teve um projeto de lei para colocar ar-condicionado nos bondes. Aí os malditos vetaram. Aí teve uma publicação que toda vez todo dia eu colocava lá, com a cara dos malditos que negaram. Porque eles não andam de ônibus, então foda-se colocar. Para ele é um conforto. E aí, qual era a ideia? O que eu falei? Pô, se o povo fosse realmente consciente, ano que vem, que é ano eleitoral, fazia uma proposta de lei municipal com iniciativa e levava para eles. Porque, meu patrão, o que o candidato mais fica agoniado na eleição? Voto. Ele precisa do voto, porque sem voto ele não vai se reeleger. Aí eu duvido se algum ia querer negar esse projeto de lei. Ano eleitoral. Podia até negar, mas ele sabia que na hora que ele negasse, ia rasgar. Entendeu? Porque isso pode ser feito no âmbito municipal. Então, olha só o poder do povo. E duas leis importantes surgiram disso. Uma que está no conteúdo de vocês, que é essa daqui, ó. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que deriva de projeto de iniciativa popular. Tudo bem? Chegou ao Congresso, colheu várias assinaturas, e aí a partir dessas assinaturas foi levado ao Congresso Nacional e depois virou lei. Inclusive está no conteúdo de vocês. Então, ó, plebiscito, referendo e iniciativa o quê? Popular. Seria uma espécie de abaixo-assinado, só que aí tu leva esse projeto, tem um projeto, foi feito, e aí tu colhe assinaturas. Por exemplo, eu votei na Lei Maria da Penha, na época e tal, e aí por quê? Tu dá o teu CPF, e aí é como uma espécie de abaixo-assinado, ou seja, força o político, ele vai dizer, pô, imagine Belém, vamos supor o projeto de lei municipal em Belém, aí 2/3 da população assinam, quem que não vai querer ar-condicionado nos ônibus? Aí vai botar essa pressão, entendeu? Então, não tem só no âmbito federal, tem no âmbito federal, tem no âmbito do estado, tem no âmbito do município. Por exemplo, salvo engano, Belém tem que ter um mínimo de 5% do eleitorado. Entendeu?
Aí cada estado e município tem uma lei regulamentando. Então, meu patrão, imagina a população de Belém falar, assina. Mais da metade da população assina e leva lá a nona eleitoral. Quero ver os malditos negar. Entendeu? Então, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aí vamos voltar. Lembra lá da divisão do Pará? Foi votar, né? E aí a maioria da população disse o quê? Não. Pode dividir? Não. Por quê? Porque é um instrumento de democracia direta. O que o povo decidiu, está decidido. Já era. Entenderam a lógica? Por isso que eu estou diante de instrumento da democracia, o quê? Fala. A vontade do povo se faz presente aí. Beleza? Show de bola. Até aqui tudo bem? Belezura? Então já vimos o que é a CIA, o que é o quê? CIA e o que é o quê? Vimos aí instrumento da democracia direta. Fala. Falou instrumento da democracia direta é o quê? É o PRI, é o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Agora presta atenção aqui para mim, galera. Esse daqui não cai, despenca em prova. Caiu na prova da PM de Santa Catarina e vai vir na prova de vocês também, ó. Galera, o parágrafo primeiro diz assim, ó. O alistamento eu voto. Então ele está falando tanto do alistamento. O que é o alistamento, professor? Eu vou procurar a justiça eleitoral. Eu vou procurar a justiça eleitoral. E vou me habilitar, ter um título de eleitor. Então tem que ter alistamento. E depois que eu me alistar, eu vou exercer o quê? O voto. Então, o alistamento e o voto, ele pode ser três situações. Fala, ele pode ser o quê? Pode ser o quê? E pode ser o quê? A pergunta é, para quem que ele é obrigatório? Então, a todo brasileiro, repara, a todo brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, que tenha, fala, maior de 18 e menos de quanto? Todo brasileiro, então, maior de 18 e menos de quanto? O alistamento e o voto são o quê? Obrigatório. Para quem é facultativo, o que quer dizer facultativo? É uma opção dele. Então, para quem é facultativo? Ao indivíduo que tenha maior de 16 e menos de quanto? E aí a CESP é safadinha. Cuidado que a CESP é safadinha. Por quê? Porque olha para mim aqui, ei. O que está escrito aqui? É facultar aos maiores de 16 e menores de quanto? Então imagine que o Sofrildo da Silva tem 17 anos. Quantos anos ele tem? 17. O Sofrildo pode se alistar? Ele pode tirar o título? Pode, mas ele é obrigado? Agora a pergunta é, imagine se o Sofrildo da Silva com 17 anos, mora lá em Marituba, tirou o título dele. A pergunta é, quando ele tirou o título, ele é obrigado a votar? Mas ele tirou o título, galera. Justo. Ele pode ter título? Mas mesmo ele tirando o título, não é obrigado a votar. Porque tanto o alistamento quanto o voto, nesse caso, é facultar. Mas o que o cara pensa? Ah, se eu tirou o título, tem que votar. E a CESP vai, o demônio da lisura vai te atentar no dia da porra da prova. Repara, ele vai dizer que o fulano de tal tirou o título, então ele é obrigado a votar? Não, mesmo que ele tenha título. Então, da faixa dos maiores de 16 e menos 18, ainda que ele tenha título, ele não é obrigado a votar. Outra, esse tenham muito cuidado, que é campeão da CESP. O analfabeto. Antes da Constituição de 88, o analfabeto não tinha nenhum dos dois. O que ele não tinha? Capacidade eleitoral o quê? Ele não podia votar e não podia ser votado. Antes de 88. A partir de 88, a Constituição falou assim, pô, eu tenho que agregar o analfabeto. Só que o seguinte, o analfabeto, ele não tem os dois. Ele tem a CIA. Ele não tem o quê? CEP. Então, o analfabeto, ele pode votar, mas em nenhuma hipótese pode ser o quê? Votado. E o que a CESP faz, galera? Ei, a CESP coloca assim na prova. O analfabeto possui alistabilidade, mas não tem elegibilidade. É exatamente isso. Ele não vai escrever capacidade de votar e ser votado. Não. Ele vai dizer, o analfabeto ele não possui a capacidade eleitoral ativa. Não, ele tem. O que ele não pode é ser o quê? Votado. Beleza? Então, não esquece do analfabeto. E ainda para os maiores de quanto?
70 anos. Então, um indivíduo com 80 anos, ele tem até título, mas ele não é mais obrigado a votar. E para quem é proibido? Fala, para quem é proibido? O estrangeiro. E durante o serviço militar obrigatório, os cons... Não esquece que não é marcha para Jesus, tá? Não é com Cristo. É conscrito. Nojento, conscrito é quem está prestando serviço militar obrigatório. Beleza? Então, olha só. Fala de novo. Quem é obrigatório? Vai. De novo, só quem sabe ler. Vai. Obrigatório é o quê? Quem é facultativo? Quem é proibido? Conscrito. Beleza? Show de bola. Aí olha pra mim aqui, ó. Aí eu tenho as chamadas condições de elegibilidade, que é aquilo que vai habilitar o indivíduo para ser o quê? Fala, para ser o quê? Votado. Então, pois é, calma que a gente vai falar sobre isso, a condição de perda ou suspensão. Só que assim, aquela ideia que a gente vai estudar. Perda dos direitos políticos só se dá com sentença transitada em julgado. Então, se ele é um preso provisório, filhão, ele pode votar. Desde que tenha urna eletrônica, ele pode votar. Oi? Não importa, filho. A Constituição é bem clara. Só perde direitos políticos por sentença transitada em julgado. Entendeu? Pois é, mas aí é da justiça eleitoral, pela condição dele, entendeu? Aí, como o colega falou, a questão dos deficientes, aí vai entrar na questão da justificativa do voto. Então, por exemplo, se você está trabalhando no dia da eleição, você vai justificar. É uma prestação alternativa. Então, para ele, a justiça eleitoral, ela fornece condições, porque às vezes, e Belém é uma cidade que, pô, é uma capital, uma metrópole, mas tem condições praticamente péssimas para pessoas com deficiência, porque não tem rampa, não tem uma série de situações, né? Então, dificulta muito. Então, aí, nesse caso que tu falaste em relação aos deficientes, há na justiça eleitoral uma maior flexibilidade. Pois é, se tiver de constitucional deficiente, tá errado. Porque a Constituição não fala dessa questão. Quem regula é a justiça eleitoral. Mas aí, como eu estou te falando, seria uma hipótese de justificativa. Não é quer dizer que ele tem isento. Entendeu? Até porque, a depender pode ser que eu tenha uma situação de deficiência não permanente. Então, imagine que sofreu um acidente e quebrou as pernas. Beleza, aí você vai se recuperar e você vai a vida toda. Então, é uma regulamentação diferente. Se cair na tua prova deficiente, essa questão facultativa para os deficientes, está errado, porque a Constituição não fala isso. Pois é. Pois é, mas aí que eu estou te falando, tem que ver se é questão de delegado, de promotor, aí tem que saber essa jurisprudência. Por isso que eu falo, galera, quando for filtrar a questão, tenham cuidado, porque, por exemplo, se a prova for de defensor público tem que saber. Promotor tem que saber, mas vocês que serão prova de soldado, aí não tem essa lógica, entendeu? Agora, por exemplo, fatalmente seria uma prova de carreira jurídica. Por exemplo, para promotor, para defensor público, que vai estudar decisões específicas, aí seria. Mas eu estou te falando de soldado, tá? Se cair para soldado essa situação, a questão vai ser anulada, porque não tem condições do soldado saber toda a jurisprudência em relação a isso. Até porque é uma jurisprudência de decisão de justiça eleitoral. E aí, a depender da carreira jurídica, ele insere essa situação, porque um defensor público tem que saber. Porque imagine que o defensor público se dá com uma situação, ele não vai saber, só sei o que está na Constituição. Ele vai ter que saber essa jurisprudência, entendeu? Então, se ele considerou certo, é porque deve ser uma prova de carreira jurídica. Então, tomem cuidado na hora de fazer questão, porque tu pode... eu não vou fazer nenhuma questão de promotor, de juiz, de defensor, não. Só que aí, algumas carreiras jurídicas é amplo. A jurisprudência é muito mais ampla do que isso aqui que eu estou falando para vocês, entendeu? Então, se ele considerou certo, fatalmente essa questão é de carreira jurídica.
E aí o promotor tem que saber isso, o defensor tem que saber. Agora eu não posso cobrar essa mesma relação do soldado. Entendeu, meu amor? Beleza? Então... Não, mas aí se ele é estrangeiro e se naturalizou, ele não é mais estrangeiro, ele é brasileiro. Tem uma questão lógica. Entendi a pergunta, perdi a pergunta do colega, mas na hora que ele deixa de ser estrangeiro e vira brasileiro, ele vai ter os mesmos direitos e responsabilidades. Então, eu estou falando do estrangeiro. Quando esse estrangeiro se naturaliza, ele passa a ser brasileiro. E como brasileiro, ele vai ter os direitos e obrigações, beleza? Assim como a gente vai ver lá na frente, que o brasileiro pode deixar de ser brasileiro. E aí, deixando de ser brasileiro, ele vai perder essa condição de participar da vida política, beleza? Então, a pergunta do Christian é interessante, mas no sentido de que, quando ele é estrangeiro e vira brasileiro, ele deixa de ser estrangeiro. E se deixou de ser estrangeiro, não pode ser proibido, beleza? Show de bola? Vamos avançar, então, ó. Galera, presta atenção agora aqui para mim, aqui, ó. Dentro das condições de elegibilidade, primeira delas, fala a nacionalidade, o quê? Brasileira. E quando eu falo nacionalidade brasileira, pode ser tanto para o nato como para o naturalizado. Só um detalhe, tá? Se for para presidente da República o cargo, aí é um cargo privativo de brasileiro o quê? Nato. Então, regra geral, basta ser brasileiro para ocupar cargo eletivo, né? Só tem um deles aí que não é para qualquer pessoa, só se refere para brasileiro o quê? Nato. Quem é? O cargo de presidente da República. Show de bola. E o vice. Bacana? Outra. Pleno gozo dos direitos o quê? Não tem que estar sujeito a nenhuma causa de inelegibilidade. E aí, a CESP pode pegar uma decisão recente do TSE em relação ao ex-presidente. O que o TSE decidiu? Que o ex-presidente se tornou inelegível. E aí, eu vou até publicar semana que vem, uma deputada ficar falando besteira aí na rede social. Que ela disse que ele perdeu os direitos políticos. A maldita é deputada e não estuda o constitucional. Quando ele foi declarado, e esquece mérito, aqui não vai discutir política, estou só dando exemplo para vocês que pode cair em prova, tá? Quando o TSE declarou o ex-presidente inelegível, o que vocês têm que entender? Tudo que vocês olharem na televisão hoje com olhar de concurseiro. Quando ela declarou que ele é inelegível, o que ele perdeu? Daqui a pouco a gente vai ver. A inelegibilidade, olha a palavra. Se é inelegível, ele não pode o quê? Ser votado. Mas nas próximas eleições ele pode votar? Pode, tranquilamente. Porque a inelegibilidade, ela ataca só a capacidade eleitoral o quê? Passiva. Então, o ex-presidente não ficou inelegível 8 anos, ou seja, ele não pode concorrer a nenhum cargo eletivo pelos próximos 8 anos. Mas ele pode votar? Sim, porque a inelegibilidade, ela ataca a capacidade eleitoral o quê? Passiva. Justamente, entendeu? Então, não é causa de perda ou suspensão. Então, quando ele fala pleno gozo de direitos políticos, ele não está sujeito nem a inelegibilidade, nem causa de perda ou suspensão. Daqui a pouco, lá no final da aula, a gente vai ver que perda ou suspensão são situações que atingem os dois. Quando o cara perde ou tem suspenso direitos políticos, ele não pode nem votar e nem ser o quê? Votado. Entendeu? Então, por exemplo, como o colega perguntou, professor, e quem está preso? Se esse cara está preso por sentença transitado em... Ele não pode nem votar e nem ser o quê? Votado. Agora, se ele está inelegível, olha a palavra, por isso que eu falei, escrevi aqui, inelegível, ela ataca a capacidade eleitoral o quê? Ele não pode ser votado. Mas ele na próxima eleição ele pode votar? Pode. Aí a maluca disse lá que ele teve a perda dos direitos políticos. Não, perda é diferente de inelegibilidade. Não, nem suspensão. Beleza? Vamos lá. Alistamento eleitoral. O caboclo tem que estar alistável, né? Beleza? Ele tem que estar lá, ele tem que ter título de eleitor. Segundo, filiação o quê? Fala. Filiação partidária. Não se admite no direito brasileiro a chamada candidatura avulsa. O que diabo é isso? O cara diz, não, todos os partidos são vagabundos, são corruptos, eu não quero nenhum partido. Não, patrão, ele
como falou, pode até criar um novo partido, mas você tem que estar afiliado a partido quê? Político. E o último, esse penúltimo, na verdade, cai muito em prova, é o domicílio eleitoral na circunscrição. Cuidado, que a CESP gosta muito de confundir tua cabeça. Não confunde domicílio eleitoral com domicílio residencial. Galera, domicílio residencial é onde chega o teu boleto. Beleza? Chega o teu boleto, domicílio residencial. Mas não quer dizer o teu domicílio eleitoral. Vou pegar o exemplo da colega lá que fez a pergunta lá. Como é seu nome, meu amor? Gabriela. Você mora onde, Gabriela? Beleza. Imagine que a nossa amiga Gabriela, assim como vocês, vão ou não passar na PM? Sim. Vão. Aí nossa amiga Gabriela foi lotado lá em Breves. Lá no Marajó, beleza? Foi lotado lá em Breves, tá só de boa lá, trabalhando lá, ganhando lá esses 6 mil inicial, né? Mais o extra, ganhando os 8 mil. Dá pra viver já melhor, não dá, Gabriela? É, para oficial. Ah, então tá melhor ainda. Ah, então nossa amiga Gabriela tá show de bola. Por isso que na tua prova pode cair aquilo lá que tu perguntou, viu, Gabriela? Da questão do deficiente, como é bacharel em direito, aí pode ser cobrado. Então nossa amiga tá melhor ainda, Gabriela, né? Então ela passou para oficial, belezura, tá lá em Breves. Aí é o seguinte, né? Como uma menina rolou um áudio aí que quer mandar no soldado, né? Nos praças. Mas enfim, olha lá. A galera é o seguinte, pessoal. A nossa amiga Gabriela, vamos lá. Ei, nossa amiga Gabriela vai trabalhar lá em Breves, beleza? Só que ela mora aqui em Belém. Então os boletos dela vão chegar onde? Aqui em Belém. Mas ela trabalha onde? Em Breves. Aí ela ficou conhecida e tal, montou o Instagram, ficou famosa e tal. Beleza. Aí os caras falam, não, por que tu não vem candidato? Daqui a pouco a gente lembra que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão dos militares. Por que tu não vem candidato? Pergunta. A Gabriela pode se candidatar por Breves? Pode. Porque a Constituição fala que tem que ter domicílio, o quê? Fala? Eleitoral. A Gabriela, mesmo morando aqui em Belém, ela pode ser candidata por Breves. Por quê? Que a Constituição pede domicílio, o quê? Fala? Eleitoral, não residencial. Tanto que você viu um monte de YouTube que mora fora do Brasil que ganhou para deputado, pô. Porque a Constituição é domicílio eleitoral. É lógico, existe uma regra que é no mínimo 6 meses da transferência. Inclusive, isso deu treta lá com o Sérgio Moro, porque ele queria vir candidato por São Paulo, aí a justiça queria, aí ele foi malandro e voltou para o Paraná, que é o estado dele. Então, eu não preciso morar, a Gabriela não precisa morar em Breves para ser candidata. Basta ela transferir o título eleitoral para o município de quê? De Breves. Porque a Constituição falou domicílio o quê? Fala. Domicílio o quê? Ela falou residencial? Não. E se ela não falou residencial, aí pode ser. Desde aí a legislação, aí como eu falei, na prova de soldado não vai cair. Por quê? Porque a regulamentação central é no mínimo 6 meses, tá? Mas você já, só a título de curiosidade, se a CESP quiser aloprar, é no mínimo 6 meses. É, tem que ser 6 meses, tem que ter no mínimo 6 meses. Então tem que ter transferido, porque senão o cara vai fazer um jogo político e tal, vai se transferir. Não, é no mínimo 6 meses, tudo bem? Então 6 meses antes da eleição ele tem que ter transferido o título dele. Então se a nossa amiga Gabriela transferiu lá para Breves, o título dela, não importa se ela mora em Belém, se o boleto dela chega em Belém, ela pode vir candidata por Breves? Sim, porque a Constituição falou domicílio o quê? Fala. Domicílio o quê? Na circunscrição. Belezura? E o último é o telefone do adeus de lisura constitucional. A idade mínima. Lembra lá? Telefone constitucional fala 35 30 21 18. Fala. Qual é o telefone? Fala. O telefone do adeus de lisura 35 30 21 18. Que é a idade mínima. Então, para ocupar determinados cargos, tem idade mínima. Idade mínima para ser presidente, vice-presidente e senador, quanto é? 35 anos. Idade para ser governador e vice-governador? 30 anos. Idade para ser deputados. Por que plural? Porque eu abarco deputado estadual, federal e distrital. O prefeito, o vice-prefeito e o juiz de paz. Juiz de paz não é o juiz, é o cara que celebra casamento, tá? Cara, mas foi o padre que celebrou o maldito, eu estou falando no civil, tá? Porque o casamento é o religioso e o civil. Acima de tudo é um contrato, tá? O casamento, né? E aí,
Essa semana, veio uma professora que trabalha na escola, que também tá lá, que ela falou, Rodrigo, tu é advogado, eu quero fazer, dá pra te fazer meu divórcio? Eu falei, é nóis, mano, sou o rei do divórcio. Ah, fiz uns 15 divórcios, juntar eu não junto, mas separar... E até falei pra ela, ó, depende, cara, porque se for um divórcio consensual, não tiver filho e bens divididos, pode fazer no cartório, no mesmo dia tu te livra. Agora, se tiver bens, se tiver pensão e filho menor, aí é treta. Porque é litigioso, demora muito tempo, porque tu vai ter uma audiência para pensão, uma audiência para os bens, entendeu? O divórcio, a relação do conjugal separa rápido, não é obrigado a ficar mais, né? Graças a Deus, porque antigamente tem que ter autorização, não, agora não. Pode fazer rapidão. O problema é a pensão, a guarda e os bens a dividir. Isso demora, porque marca uma audiência, aí demora, aí marca um ano depois. Em regra, uns 2, 3 anos no mínimo, o processo de divórcio, beleza? É até brinco, né? Primeiro é meu bem, depois meus bens. Então, é um casamento mesmo, padrão. O casamento é um contrato, galera. Né? E eu sempre conto essa história uma vez de uma amiga minha que é servidora pública. Rapidinho, galera. Ela é servidora pública. E aí ela casou em comunhão de bens. Beleza? Comunhão parcial. Então, tudo que foi adquirido na constância da união é dos dois. Só que ela casou com o maldito e não queria porra nenhuma. Ela demorou 3 anos para descobrir isso. Só que nesses 3 anos ela passou no concurso. Bom, tá ganhando bem. Tudo que ela adquiriu na constância é dos dois, filhão. O cara não deu R$1, maldito. E é metade dele. Ela falou, doutor, mas não importa. Se tá no casamento lá na comunhão, tudo que foi adquirido na constância é metade dos dois. Entendeu? Então, qual é a ideia? O juiz de paz é o caboclo que celebra o quê? Casamento, beleza? E o último é o quê? Fala. Vereador. Então, ó, ei. Quais são as condições de elegibilidade? São 6. Fala, primeira delas. Nacionalidade brasileira. Pleno gosto do direito político. Chamamento eleitoral. Filiação partidária. Domicílio eleitoral na circunscrição. Idade mínima. Beleza? E aí, a pergunta é aqui, ó. Isso daí é um rol taxativo? Não. Por quê? Porque existem outras regras que podem te proibir de participar. Em que situação? Por exemplo, a lei da ficha limpa, por exemplo. A lei da ficha limpa é uma lei que vai criar condições de inelegibilidade, né? Então, pra mim aqui, ó. Galera, ei, até agora a gente estudou os chamados direitos políticos direitos políticos são situações que te permitem participar da vida política. Então, situações que te permitem participar, eu chamo de direitos políticos positivos. O que te dificulta, situações que vão possibilitar, te impedir de participar, eu chamo de direitos políticos negativos. Até agora, nós vimos situações que dão a oportunidade do indivíduo participar da vida política. Por isso, estou diante de direitos políticos positivos. Beleza? Então, agora a gente vai apagar e vai falar sobre os direitos políticos negativos. Beleza? Show de bola. Porra, vou até estar dando aula no dia. Mas não é aquele ingresso do perigo, não. O cara é do Mangueirão do samba, lá em Marituba que tem. Pô,
E lá em Marituba tem um pagode que eu chamava de pagodinho tenso. Aí tem um maldito da época da FPA, que era meio playboy, a gente teve uma organização lá, eu levei eles lá. Aí Rodrigo, por que tu chama de pagodinho tenso? Eu falei, espera aí uns 10 minutos. O negócio de umas cadeiras voando, o negócio de umas facadas e tal. E agora sim tu entendeu porque é pagodinho tenso. Lá em Marituba. Ah? Não, moro lá na Rua da Cebola, lá na... Pô. Mário Couto. Não, moro na Rua da Assembleia. Pô. Não. Aquilo ali só é fake. Essa eu amo, essa de eu amo Maritão é fake. Vai lá, pessoal. Anotem esse esqueminha aqui importante para a prova. Vamos comentar para e passo com todas as inelegibilidades, tá? Essa apostila é do maldito do Gessano, tá? Não é? É penal.
Esse aqui, maldito. Só na saída, né? Porra, né? Isso. O cara quer. Não dá pra falar tudo. Só um adendo aí, tá? Se tem alguém aí, né, no online que também vai fazer pro oficial, que nem nossa amiga Gabriela, essa parte que eu falei pra vocês da da questão das pessoas com deficiente pode ser cobrado também, tá? Porque você é bacharel em direito e aí você, como a colega falou, né, Gabriela, né? Tu tem essa questão aí, tu sabes me dizer se é de oficial, se é de carreira jurídica mesmo? Mas é mas de oficial combatente da onde? Sabe me dizer? Tá. Depois, se tu puder, tu me manda pra dar uma olhada. Então, assim, se for oficial, galera, pode cair, tá? Soldado eu acho meio difícil porque tem gente que vai ser anulada, mas se for oficial, aí, como realmente pra galera oficial que é bacharel em direito, pode ser cobrado sim, porque, como a colega falou, o que a CESP coloca? Ela vai colocar assim anunciado, com base na Constituição, na doutrina e na jurisprudência. Só isso. Ou seja, tudo. Né? Ela coloca assim. Baseado na Constituição, na jurisprudência, na doutrina e na sua vida toda. Então, é assim que a CESP coloca, tá? No enunciado. Então, meu patrão, tu vai buscar qualquer coisa. Entendeu? E aí, ó, até no mundo do concurseiro eu falo o seguinte, tá? Só pra gente colocar aqui, ó. Tem uma pirâmide, que é a pirâmide do Kelsen. Kelsen é o cara que criou a teoria pura do direito, né? E aí, pra ele não ia ser impregnado, ele criou uma hierarquia. Aí, no meio dos concursos, o pessoal diz assim, quem tá no topo? É o pleno do STF. Pleno do STF. Aí, bem aqui, a CESP. Que às vezes tá na porra da Constituição, tá na jurisprudência, mas a CESP não anula a porra da questão. Aí bem aqui tá a Constituição. Aí agora já mudou. Aí bem aqui tinha as leis, aí não. Aí aqui tem o regimento interno da CPI. Porque o maldito, vocês viram, meu patrão? Tem coisa que claramente fica perguntando onde é que esse maldito estudou. Por quê? A lei o estatuto da OAB é uma lei federal, beleza? E o regimento interno na hierarquia do Kelsen é abaixo, só que aí teve uma CPI rolando, vocês viram, o advogado foi se manifestar e o maldito dos caras, não, aqui não. Aí o maldito do presidente, que ainda se titula advogado, que é pior ainda, pelo amor de Deus. Ele disse, não, doutor, mas aqui na casa prevalece o regimento interno sobre o estatuto da OAB. Ele disse assim, eu sou advogado. Eu falei, caralho, onde essa porra se formou? Pelo amor de Deus. Porque, pelo que estudou minimamente na hierarquia do Kelsen, uma lei se sobrepõe a regimento interno, pô. Entendeu? Não pode essa lógica. Não importa se é na CPI, no raio que o parta.
É uma questão de hierarquia. Ele ainda teve a cara de pau de dizer, não, que aqui prevalece o regimento interno da casa sobre uma lei. Ainda teve a cara de pau de dizer, não, eu também sou advogado. Eu falei, rasga a tua carteira da OAB, né, pai? Porra. Então, não é na hierarquia. Então, brincando aí, olha quem tá bem aqui, a CESP, né? Então, ela vai jogar de acordo com a doutrina, a jurisprudência, a Constituição e tudo que eu imaginar. Coloco na prova. Porque, pra galera de oficial aí, né? Fica atenta, Gabriela. Porque, às vezes, ela tem uma doutrina que tem 10 caras falando. 9 falam de um jeito, ela vai pegar daquele maldito que é o do contra. E joga na prova e diz que é questão porque é o cara. Entendeu? Então, temos que trabalhar assim para a CESP. Mas vamos lá, ó. Galera, antes da gente avançar, vamos falar dos direitos políticos o quê? Fala. Direitos políticos o quê? É assim que a CESP vai chamar. O que são direitos políticos negativos? É aquelas condições que te impedem de participar da vida política. E são 2 causas. Fala. Quem são as 2 causas? Perda ou suspensão dos direitos políticos, tá bom? Beleza? Perda ou suspensão dos direitos, o que? Fala? Políticos. Perda ou suspensão. E na inelegibilidade pode ser o que? Fala? Ou o que? Relativa. E é aqui que a banca CESP vai atacar, tá? Dentro das inelegibilidades absolutas, o rol é taxativo. Ou seja, só existe uma possibilidade de inelegibilidade absoluta, está na Constituição. A lei não pode criar novas possibilidades de inelegibilidade absoluta. Fala. Inelegibilidade absoluta só pode ser criada pela Constituição. Então, se for alterada a Constituição, fizer uma nova, pode. O que não pode é uma lei instituir causas de inelegibilidade absoluta, mas a relativa não. A relativa, além dessas que a gente vai ver na Constituição, a lei pode fazer. E não é qualquer lei, é lei complementar. Quem diz isso é a própria Constituição e já foi feita aqui a lei da ficha limpa. Então, a lei pode instituir novas possibilidades de inelegibilidade relativas. Então, a absoluta, o rol é o que? Fala? Já na relativa, o rol é exemplificativo. Isso é importante para a prova. Então, a lei pode criar outras hipóteses, além do que está na Constituição? Pode, e assim o fez com a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar. Então, não esquece, fala. Inelegibilidades absolutas pode ser criado por lei? Não, só o que está na Constituição. Já relativa, pode? Pode, beleza? Agora olha para mim aqui, ó. Não copia nada, quem não copiou, só presta atenção agora aqui para mim. Primeira delas, que só pode ser criada pela Constituição, é a inelegibilidade, o que? Fala. É aquilo que te impede de concorrer em qualquer situação. Qual? O que diz a Constituição? São o que? Fala. Inelegíveis. Inelegíveis é que não pode ser votado, tá? Porque ele é inelegibilidade. Ou seja, são inelegíveis. Fala, quem? E os só que quem são os inalistáveis? O estrangeiro durante serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, para mim aqui, ó. São inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis. Então, por exemplo, quando o Tiririca se elegeu a primeira vez, ele teve que passar por uma prova para mostrar que ele não era analfabeto, entendeu? Porque não se admite analfabeto, né, concorrer carga letiva. É caso de inelegibilidade absoluta. Tudo bem? Então, assim como os analfabetos são inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Ou seja, porra, quem não pode nem votar, não pode ser o quê? Votado. Só que, meu patrão, se o inferno tem subsolo, é lá que a CESP mora. O que ela coloca na prova dela? Olha a frase. Parece raciocínio lógico, mas presta atenção. Ela diz assim, numa linha. Todos os inalistáveis são inelegíveis. Todos os inalistáveis são inelegíveis. Certo ou errado? Eu posso dizer que todos os inalistáveis são inelegíveis?
Tá vendo como gera dúvida? Primeira coisa, maldito, como é que tu já quer responder sem pensar na porra da pergunta? Olha pra mim, ó. Olha a minha frase. São inelegíveis todos os inalistáveis. Tá, primeiro tem que pensar o que é inelegível. Inelegível é o caboclo que não pode ser o quê? E o que são inalistáveis? É que não pode votar. Se ele não pode votar, logicamente ele não pode ser o quê? Votado. Então eu posso dizer que todos os inalistáveis são também inelegíveis. Agora vamos inverter? Eu posso dizer que todos os inelegíveis são inalistáveis? Justo, porque quem entra aqui? Porque o analfabeto, ele é inelegível, mas ele é alistável, entendeu? Então eu posso dizer que todo inalistável é inelegível, mas eu não posso dizer que todo inelegível é inalistável. Por causa de quem? Do anal? Porque o analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva. Ele é inelegível, porém ele é alistável, desde que de forma facultativa. Entenderam aí a lógica da CESP? Belezura. E galera, para a gente entender a partir de agora, os próximos 3, você tem que entender uma lógica. Isso que tem lá em Brasília. Duvido me dizer o que é isso aqui. O que é isso, maldito? Torre Gêmea, parabéns, você vai longe. Ah, maldito, isso daqui é o Congresso Nacional, tá? É bicameral, tem 2 poderes. Tem a Câmara Alta, que é o Senado Federal, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. É o único poder legislativo que é bicameral, ou seja, 2 casas. Beleza? Juntando os 2 é o Congresso o quê? Nacional. Agora tu pensa bem, galera. Existe uma coisa que não está no conteúdo de vocês, ainda bem para vocês, que é poder constituinte. O que é o poder constituinte? Lembra que todo poder emana do povo, sim ou não? Mas a gente não escolhe nossos representantes? Então, esse representante, eles instituem o poder constituinte, ou seja, eles vão constituir uma nova constituição, que ela tem poder absoluto no sentido de que ela pode criar nova, tanto que a Constituição de 88 é a chamada Constituição Cidadã. Não, ela mudou muita coisa. Então, por exemplo, na vigência dessa Constituição, não pode se aplicar a pena de morte. Mas eu não posso dizer que no Brasil nunca vai ser pena de morte, porque se for criada uma nova Constituição, em tese pode ser criado. Tudo bem? Mas não é o caso. Na vigência dessa Constituição, até porque é uma cláusula pétrea, não pode ser objeto tendente a abolir, nem por emenda constitucional, a questão da pena de morte. Então, quando o deputado chega lá, eu quero instituir pena perpétua, esse maldito nem estudou a Constituição, porque ali é cláusula pétrea, não pode ser tendente a abolir. Tudo bem? Show de bola. Agora a pergunta é, por que você está falando disso, professor? Porque adivinha quem é que criou a Constituição? Representando o povo? Essa galerinha aqui. O poder legislativo. Então eles vão criar, lógico, tem a participação popular, mas quem de fato vota ali o poder constituinte, originário, cria uma nova Constituição, é o Congresso o quê? Fala! E aí tu pensa bem, meu patrão, tu vai criar algo para te prejudicar lá na frente? Tu não é pateta? Então essas restrições que eu vou falar para vocês a partir de agora, essas restrições, reeleição, novo cargo, identidade reflexa, ela só atinge o chefe do poder o quê? Chefe do poder o quê? Tu acha que quando o Congresso fez a Constituição e falou, pera lá, porra, eu quero ser deputado 20 anos, eu vou me atrapalhar se eu colocar uma reeleição. Então essa regra, ela não vale para o legislativo, ela só vale para o executivo. Então a mim fala, quem é o chefe do executivo? Presidente, governador e o quê? E prefeito. Presidente, governador e prefeito, quem substituiu eles durante um período. Então, para mim, fala. Essas 3 regras aqui, elas valem para quem? Fala. Fala, chefe do poder executivo. Então, por exemplo, tem vereador lá em Marituba que está desde quando o município se emancipou. Vereador. Mais velho que vocês lá no município. Faz porra nenhuma, mas está lá. Então o cara pode se reeleger quantas vezes o povo elegeu o peão.
Diferente do prefeito. O prefeito só pode ficar uma reeleição. O patrão de vocês, Helder Fontenelle Barbalho, já está na reeleição. Ele pode vir um terceiro mandato seguido? Não, porque quem proibiu a Constituição. O presidente pode ficar 3 mandatos seguidos? Não, porque essas regras, elas valem para o poder executivo. Entenderam a lógica? Entendendo isso, facilita a tua vida, porque a SEF vai meter deputado, vai meter senador, e tu vai para lá, porra, senador pode ficar quanto tempo for, vereador quanto tempo for, deputado quanto tempo for, entendeu? Então, para mim, primeira delas, a reeleição, fala reeleição, vamos pegar o exemplo da nossa, já que a gente falou, vamos usar a nossa amiga Gabriela, né? É Gabriele ou Gabriela? Gabriela. Ela foi candidata. Gabriela, candidata ao município de quem? De Breves. E a nossa amiga Gabriela vai começar por cima já. Ela quer vir para prefeita. Prefeita de Breves. Beleza, Gabriela? Show de bola. Prefeita lá. Aí olha para cá, ó. Ano que vem, só para a gente entender, tem a eleição, né? 2024. Aí a nossa amiga Gabriela ganhou, veio candidata e ganhou. 2028. Porra. 2028. Repara que 2024 é o primeiro mandato dela, sim ou não? Primeiro mandato. Aí ela arrebentou e tal, tá comandando lá Breves, candidatou. 2028 ela pode vir para a reeleição? Pode. E aí 2032 teremos outro. Aí ela fez um mandato top, segundo mandato top também. A galera, porra, mano, o Breves está bombando e tal, virou uma referência mundial lá. A Gabriela transformou o município de Breves. Aí a galera, 95% de aprovação no segundo mandato. Ela fala, porra, mano, olha só, vou vir de novo. Pode? Não pode. Única possibilidade é de uma reeleição, ou seja, uma candidatura subsequente. Então, mesmo que ela pode ter feito o melhor mandato do mundo, transformou o Breves numa potência mundial, tipo Marituba, beleza? Ainda assim, a nossa amiga Gabriela pode vir o terceiro mandato? Não. Agora, se a nossa amiga Gabriela fosse mais humilde, em vez de ser prefeita, fosse vereadora de Breves. 2024, primeiro mandato, sim ou não? 2028, segundo mandato. 2032 ela podia vir? Sim, porque essa regra não atinge o poder legislativo, ela só atinge o poder executivo. Então, se a Gabriela fosse vereadora de Breves, ela podia ficar quantos mandatos? Quantos ela fosse eleita? Como tem lá, Marituba, mais de quase 30 anos. A pessoa, 30 anos. Você nem tem, porque o máximo é 30 anos. Tu nasceu, o maldito já era vereador lá em Marituba. Então, olha só o tanto de tempo que pode. Os caras não são bestas, eles não vão criar algo para prejudicar eles. Então, quando a Constituição foi criada, não, vamos restringir o poder executivo. Tudo certo aí? Show de bola. Até aqui entendemos? Então, a regra de reeleição, que permite apenas um mandato subsequente, só vale para o chefe do poder executivo. Então, se a Gabriela for prefeita de Breves, ela vai ser atingida por essa regra? Se ela for governadora do estado do Pará, vai ser atingida? Se ela for presidente da República, ela vai? Agora, se ela for vereadora por Breves, se ela for deputada federal, se ela for deputada estadual, senadora, também não. Só vale para o chefe do poder executivo. Quem é o chefe do executivo? Fala. E prefeito. Agora vamos pensar mais avançado. Olha para mim aqui, ó. A nossa amiga veio candidata a prefeita de Breves em que ano? Fala. 2000 o quê? Tá na mão. Aí, 2028 ela foi reeleita, sim ou não? Tá. Aí nesse intervalo, em 2030, teremos eleições para governador do estado do Pará. A nossa amiga Gabriela já foi eleita no primeiro mandato, sim ou não? Já está no segundo mandato, só que em 2030 o cara fala, porra, tu tá dominando o Marajó. Bora vir candidato ao governo do Pará? Ela, eu quero. Pergunta, ela pode vir ao novo cargo? Fala sim. Só que aí ela vai ter que renunciar. No mínimo quanto? 6 meses antes. Então, ó, você pode vir ao novo cargo? Sim. Mas para ela concorrer a um novo cargo,
ela vai ter que renunciar pelo menos, no mínimo, quanto? 6 meses antes do pleito. E renunciar quer dizer o seguinte: a nossa amiga Gabriela veio, ela pode vir candidata em 2030 a governo do Pará? Pode ou não? Só que ela, para ela poder vir candidata, ela vai ter que se afastar do cargo, renunciar. E se ela perder, ela volta? Não. Entendeu a lógica? Ela renunciou, ela colocou em risco lá o cargo dela. Agora, preste atenção aqui para mim. Preste atenção aqui agora, ó. Cuidado, porque a Sérgio gosta muito de fazer isso. A nossa amiga Gabriela, ela é prefeita de Breves, sim ou não? Está no segundo mandato, veio concorrer ao governo. Governo do estado do Pará. Ela pode concorrer? Sim. Mas toda vez que ela vai ocupar o novo cargo, e cuidado, novo cargo é um cargo diferente do dela. Se ela vier candidata à reeleição, ela não precisa se afastar. Tem que ser um novo cargo. Ela era prefeita de Breves, sim ou não? Qual é o novo cargo? Governador. Para ela concorrer ao governo, ela tem que renunciar quanto tempo antes? 6 meses antes. Sim. Então vamos lá, ó. Ei, galera, presta atenção no detalhe agora. Imagine agora que a Gabriela não é mais prefeita de Breves. Ela é vereadora de Breves. Beleza? Ganhou em 2024, 2020. 2030 ela é convidada para ser deputada estadual. Olha pra mim. A Gabriela agora, ela é o que, a Gabriela? Vereadora de Breves. Tá no segundo mandato. Aí o cara fala, Gabriela, tá arrebentando o Marajó, bora vir candidata a deputada estadual pelo Pará? Ela, bora. Pergunta, é ou não um novo cargo? E a CESP vai jogar. É um novo cargo. É igualzinho você falou, novo cargo. A Gabriela tem que renunciar. Não, maldito, porque agora a Gabriela, ela é vereadora. E como vereadora, ela precisa renunciar? Não, galera. Ela pode concorrer e se ela perder, ela volta a ser vereadora. Exemplo mais clássico que a gente tem é do Priante. O Priante, por exemplo. O Priante é deputado, sim? Eu queria ter a fé que o Priante tem, mano. Porque o Priante já tentou 579 vezes ser prefeito de Belém. Não ganhou nenhuma. Mas aí todo ano tá lá. A pergunta é, o Priante é deputado federal, sim ou não? Aí ele vem para concorrer para prefeito de Belém. Aí eu te pergunto, prefeito de Belém é ou não um novo cargo? Aí tu fala, professor, então ele tem que renunciar. Não, porque como deputado federal, é cargo do executivo? Não. Ele vem candidato a prefeito, aí perde e depois volta a ser deputado. Porque no cargo do legislativo eu não preciso renunciar, eu só peço um afastamento. Entenderam a lógica? Então, ó, o Priante é deputado, e aí ele vem candidato. Se ele perder, ele deixa de ser deputado? Não, ele não precisa renunciar, porque essa regra não vale para o legislativo. Ela só vale para o executivo. Entenderam a lógica? Então, ó, se a nossa amiga Gabriela fosse vereadora por Breves e viesse a candidata a deputado estadual, ela precisava renunciar? Não, porque essa regra não atinge o legislativo, só atinge o executivo. Não, porque ela vai renunciar. Ah, e renunciou já era. Tudo certo? Uma pergunta aí? A Alana perguntou 6 meses antes do dia da eleição ou da inscrição? Não, antes do pleito. No caso seria outubro. Antes da eleição, tá? 6 meses antes da eleição, beleza? Quando ele fala pleito, pleito eleitoral é as eleições. Então, geralmente é em outubro, né? Então, outubro ele tem que renunciar 6 meses antes desse mês de outubro aí. Beleza? Show de bola, galera. Até aqui tudo certo? Belezura. Mas a minha aposta de prova é esse bonitão aqui, ó. Inexigibilidade reflexa ou reflexiva? Inexigibilidade reflexa ou reflexiva? E aí, por que eu falo isso? Porque na banca CESP ela alopra. Ela, além de cobrar isso, que já é um pouco difícil entender essa lógica, ela vai cobrar uma súmula. Súmula vinculante 18, que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque tinha um maluco que utilizava isso daqui e tentava burlar essa lógica da Constituição. E eu vou explicar a cada um de vocês. Olha para mim agora. Inelegibilidade, o quê? O que ela fala? Ela não atinge primeiro o titular do cargo. Ela atinge os seus parentes. Ela atinge os seus o quê? Parentes. E aí, ó, no território de jurisdição do quê? Território de jurisdição do quê? Do titular. Então, a regra do impedimento era no território de jurisdição titular.
Se a nossa amiga Gabriela é prefeita de Breves, qual é a jurisdição dela? Até um termo errado, jurisdição, falar tecnicamente, mas vamos seguir o que está na Constituição. A Gabriela é prefeita de Breves. Qual é a jurisdição dela? Breves. Então essa regra só vai se aplicar no município de Breves. Se for lá em outro município do Marajó, tá essa regra? Não, porque pega a jurisdição do titular. Agora, se a nossa amiga Gabriela é governadora do estado, qual é a jurisdição dela? O estado do Pará. Se ela é presidente, aí é todo o território Então, a regra é no território de jurisdição do quê? Então, ela não ataca o titular, ela ataca os seus parentes. E aí, ó, pode ser cônjuge ou parentes, beleza? Até o quê? Até o quê? Segundo grau. Beleza? Pode ser consanguíneos ou afins, porque, cuidado com a banca CESP, porque consanguíneos e afins, sanguíneos é do sangue ou afins, por exemplo, adotivo. Ele vai dizer, filho adotivo, não é patrão? É a mesma, não pode ter diferenciação, beleza? E aí, ó, só para a gente entender essa lógica, porque a gente está trabalhando na CESP, a gente vai trabalhar uma lógica que é lá do direito civil, tá? Como assim, professor? Aqui eu pego em linha reta ou colateral. Como assim, professor? Olha para mim aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui a Churupita. Churupita é casado com Chuleu. E aí eu tenho o grau de parentesco em linha reta, que são ascendentes e descendentes, e colaterais. Vamos entender rapidinho isso daí, só para a gente entender essa lógica, tá? A Churupita, ela tem pai e mãe, sim ou não? Tá. E aí ela vai ter avô e avó. E aí a Churupita pode ter filhos. E ela pode ter o quê? Netos. Olha para mim agora, ó. Isso é o parentesco em linha reta, ascendente e descendente. Então aqui é parente de quê? Primeiro grau. Aqui, segundo o quê? Grau. Aqui, primeiro grau. Aqui, segundo grau. Belezura? Professor, e a Churupita e o Chuleu, marido e mulher? Não, é a mesma pessoa. Lembra lá da Bíblia, né? É uma só carne, sim ou não? Eu considero uma só pessoa, tá, filhão? Então, ó, a Churupita e o Chuleu, que são casados, é uma só pessoa. Mas o Chuleu tem mãe. E o que ela é para Churupita? Sogra. E mesmo, patrão, sogra é parente de primeiro grau, tá? Então esse negócio de sogra não é parente, se tem uma coisa que é parente, é sogra. E o detalhe, galera, o direito civil diz o seguinte, que o vínculo com a sogra não se dissolve nem com o fim do casamento, tá? Nem com o fim do casamento. Se tem o casamento não é para sempre, mas a sogra é. Então, o direito civil é bem claro, né? Ele é bem claro. Quando a gente diz isso pro cliente, fala, mano, escolhe bem a tua sogra, filhão. Porque se tem uma coisa que é definitiva pro direito civil, é a sogra. E a tua sogra, ela é parente de primeiro grau. Entendeu? E aí, ó, vamos para os colaterais. Olha rapidinho. Colateral. Imagine que você não é filho único, você tem o quê? Um irmão. E o teu pai também não é filho único, você tem o quê? Um tio. Os colaterais, eu tenho que ver o ascendente em comum. Como assim? A Churupita, o que o irmão da Churupita é para ela? Primeiro grau? Não. O ascendente comum é ou não, pai e mãe? Primeiro, então ele é parente de quê? Segundo grau, filhão. A tua sogra é mais parente do que teu irmão. Outra, tio, eu vou buscar o ascendente comum. Que é o ascendente comum? O avô e a avó. Então, primeiro, segundo, então tio é o quê? Terceiro grau. Aí o teu tio tem um filho. Ele é o que para ti? Primo. Aí o cara, lembra que a gente entendeu? Ele é primo de segundo grau. Mano, olha o que o direito faz com a nossa vida. O teu primo, o primo mesmo, ele é parente de quarto grau, filhão. Tu imagine se o teu primo original é de quarto, imagine o primo de segundo grau. Entendeu?
Então, já quebrou a nossa história, né? Então, olha só. Isso é a estrutura da árvore lá pro direito. Então, ó. Pois é. Aí o sobrinho... O que é o sobrinho? É filho do teu o quê? Irmão. Então, aí vai ser... Se o teu irmão é parente de quê? Então, vai ser de quê? Terceiro. Beleza? Então, olha pra mim aqui, ó. Aí eu te pergunto, olha pra mim aqui, ó. Galera, o que a regra diz? Cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, até quanto? Até o quê? Segundo grau. É por isso, por exemplo, que o Priante, que é primo do teu futuro patrão, Helder, pode concorrer a prefeito de Belém. Porque ele é primo do Helder, então ele é parente de quê? Ele pode. Entenderam? Por isso que não está impedido lá. Porque ele é parente de quê? Quarto grau. E a lei fala que é até quanto? Até quanto? Segundo grau. Salvo, olha para mim agora, rapidinho. Salvo, se já possui mandato o quê? E tiver candidato a reeleição. Então, para mim aqui, ó. A regra é, todos os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau são impedidos de concorrer no território de jurisdição do titular, salvo se já detentor de mandato eletivo e candidato a reeleição. Rapidinho, se você copiar, só presta atenção agora aqui para mim, ó. Muito bonitão, filezão. Mas às vezes, só às vezes, tá? Isso não acontece, acontece em outros lugares. Em Marituba isso não acontece, beleza? Às vezes, olha pra mim aqui, ó. Vou pegar... Olha aqui, ó. Vamos supor que a nossa amiga Churupita vire prefeita de Belém. Prefeita de quem? Aí ela se elegeu em 2024. Primeiro mandato. 2028, segundo mandato. 2032... Ela teria ou não que rasgar? Porque só cabe um mandato subsequente. Só que a Churupita, ela é casada com quem? Com o Chuleu. Aí o Chuleu fala, pô, mano, vamos perder essa barca da prefeitura? Só que a gente é casado. Se eles são casados, ele tá ou não impedido? Porque se impede cônjuge ou parente até segundo. E aí, como aí, né, nem parente é uma só pessoa, o Chuleu, em tese, não poderia, sim ou não? Só que o que os malditos faziam? Um ano antes de terminar o mandato da Churupita, eles diziam, bora divorciar. Joga na mídia aí que teve traição, a gente separou, tal. Porque a ideia é o seguinte, galera. Por que é proibido? É porque para sair da influência do chefe do Poder Executivo. Porque o chefe do Poder Executivo tem ou não muita influência? Tem, ele vai dizer, mano, tem que votar no meu candidato. Se não for concursado, que é contratado, vai botar pressão na galera. E aí gera uma influência muito forte, sim ou não? Aí o que eles faziam? Um ano antes da eleição, bora separar, bora. Houve uma traição, ia na mídia e tal. Olha, me traiu, não quero mais ele, tá. Aí, na hora que separou, olha pra mim, separou, seja ele, detalhe, união estável ou casamento, tá? Porque é equiparado, união estável ou casamento. Ok. Galera, separou. Aí um ano antes fala, olha, não, agora eu tô separado, o Chuleu não é mais esposo da Churupita, vinha candidato. Ganhava a eleição, depois que ganhava, não, o importante é a família, bora se juntar. Entendeu? Aí voltava. Ou seja, ele burlava o texto constitucional. Aí o STF falou, pera lá, vocês estão de brinquedo com a minha cara. Criou uma súmula, que eu vou ler para vocês vão ler em casa depois, tá? Súmula vinculante número 18, tá? E se é súmula vinculante, galera, só pode ser do STF, tá? Toda vez que você vê esse negócio de súmula vinculante, só pode ser do STF. O que diz a súmula? Anota aí, ó, só para vocês lerem em casa. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade do parágrafo 7º do artigo 14. Ou seja, mesmo que a Churupita e o Chuleu, repara, chegou bem aqui, ó, em 2031, tá ou não no curso do mandato dela? Aí eles têm o quê? Divórcio.
Aí eles diziam, não, tá divorciado, agora o Chuleu pode vir candidato, o Chuleu ganhava e depois voltava. A súmula disse negativo. A dissolução do vínculo conjugal durante o mandato, ainda que haja a dissolução, não afasta a inexigibilidade reflexa ou reflexiva. Aplicação da súmula vinculante 18. Então, mesmo que o Chuleu tenha se separado da Churupita, se foi durante o mandato, ainda se aplica a inelegibilidade reflexa ou reflexiva. Tudo certo? Aí o nos pergunta, professor, então por que o atual governador Helder Barbalho veio candidato se o pai dele é senador e a mãe dele é deputada? Lógico. O que a gente aprendeu no início? Não se aplica ao legislativo, se aplica ao executivo. Então, o fato do pai dele ser senador e a mãe dele ser deputada não afastou, porque essa regra só vale para o chefe do poder executivo. Agora, quando ele virou governador, tem uma galera que cogitou, olha, a mãe dele vem para a prefeita de Belém. Não pode. Porque ele é governador. Durante ele ser governador, a mãe dele, o que aconteceu? Ela já tinha mandato eletivo. E ela veio candidata a ela pode. Então, durante ele ser governador, os parentes dele até segundo grau só podem se já ocuparem cargo eletivo e candidato a reeleição. A mãe dele, durante o mandato dele, não pode ser prefeita de qualquer estado do Pará. Ela pode ser no Maranhão? Pode, porque está fora da jurisdição do titular. Entenderam a lógica aí? Beleza? O primo dele pode, que é 4º grau. Beleza? O irmão não, o irmão é 2º. Não pode. Beleza? Show de bola? Belezura até aqui, pessoal? Então já aprendemos a súmula. Agora vamos um pouquinho mais além, porque a CESP é o demônio, né, dos concursos. E se o peão morrer? Aí com a morte acaba. Entendeu? Então já caiu em prova assim. Se um dos cônjuges falecer, aí faleceu, aí não vai exercer influência, beleza? Então, agora só a dissolução do casamento não cabe. Agora, se for morte de um dos cônjuges, aí pode. Beleza? Então, por exemplo, se a Churupita tivesse morrido antes do final do mandato, o Chuleu poderia vir candidato? Sim. Então, a dissolução do casamento ou da união estável, não. Agora, se for a morte de um dos cônjuges, aí sim. Beleza? Show de bola? Então, aprendemos a inelegibilidade reflexa e ainda aprendemos a súmula vinculante de número o quê? 18. Belezinha? Para a gente finalizar essa parte, vou usar exemplo aqui. Galera, e cuidado, quando eu usar exemplo para vocês, esquece política. Não vai cair a porra da política na tua prova, vai cair o exemplo. Então, depois tu discute política, aqui é para você aprender o conteúdo, beleza? Olha para mim aqui, ó. Um ex-presidente da República, ele tem 4 filhos, né? Homens lá. Aí o presidente da República, ele chamava os caras pelo número, né? 01, 02, 03, 04. Se ele é presidente da República, qual é a jurisdição dele? Fala. Todo o território na... Aí o filho 01 dele, um é senador. O outro é deputado federal. Um outro é vereador no Rio. E o quarto é metido a transudo, que ele disse que ele transou muito na pandemia. É um transudo. Vai, tá pra mim aqui, ó. Quando ele era presidente, qual era a jurisdição dele? Todo o território na... Aí, ó, ele veio ou não à reeleição? Veio. Aí eu te pergunto, quando ele veio na reeleição, o filho dele veio também. Aliás, o filho dele não veio porque o mandato de senador é 8 anos. Não necessita no mérito. O mandato de um geral é 4 anos, mas senador é quanto? 8 anos. Ele nem veio. Mas poderia ver o filho dele? Sim. Desde que viesse de novo a senador. Aí o filho dele que é deputado veio. E até ganhou. Aí eu te pergunto, o filho dele que é deputado federal poderia vir a senador? Não, porque estava impedido, porque é filho. E filho está ou não dentro? Então, só por que o filho dele pode concorrer então, professor? Porque ele já detinha mandato eletivo e foi candidato à reeleição. Aí eu te pergunto, o filho dele, vereador, o Lésio não estudou no potencial e falou besteira.
Porque ele dizia que queria vir candidato a prefeito do Rio. Meu patrão não podia. Porque enquanto o pai dele era presidente da República, se ele viesse a prefeito, é ou não um novo cargo? Estaria impedido. Ele só poderia concorrer a candidato a quê? Vereador no Rio. Só pode a reeleição. E o transudo? Vamos para o transudo aqui, ó. O transudo já tinha cargo eletivo? Não, e se ele não tinha cargo eletivo, ele podia concorrer a algum cargo no Brasil? Nenhum. Porque ele não tinha cargo eletivo e a regra diz que só pode parente de até segundo grau se já possui mandato o quê? E candidato a não pode trocar. Então o transudo tinha que ficar só transando mesmo, né? Beleza? Então essa é a regra aí, essa é a estrutura para que a gente aprenda a questão aí da inexigibilidade reflexa ou reflequi. Reparar, não atinge o titular, e sim os seus parentes e cônjuge por afinidade ou consanguíneo até o segundo quê? Grau. Aí não esquece, ó, o primo não é nem, o original é de 4º grau, beleza? Então, beleza? Então, show de bola.